Boa noite, gente. E aí, Pedro, Pedro já tá disponível aí, né, Pedro? Adriele também. Boa noite. O pessoal vai chegando, né? Enquanto o pessoal tá chegando, eu já tô fixando aqui, tá certo? O tema de hoje, que vai ser desafios do soro positivo, ok? E hoje temos bastante coisa para trabalhar. Pronto. Comentário fixado. O pessoal tá entrando, né? Gil chegou. Vai chegando, gente. Vai chegando. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, tá certo? De pronto eu já vou convidar o nosso amigo Pedro para poder ele entrar aqui comigo agora, tá? Para poder a gente dar início. Como eu falei, hoje a gente tem bastante material para trabalhar, tá bom? Pronto, já mandei o convite para Pedro. Aguardar só Pedro agora aceitar e entrar aí conosco, né? É o tempo aí que o pessoal tá entrando. E aí, Pedro? E aí, boa noite. Boa noite. Me Tudo conta tudo. certinho? Tudo Se aqui melhorar, já. vira festa. Pois é, preparados, né, para essa live de hoje. Com certeza. Live bem esperada, né? Isso, Como eu falei lá no vídeo, né? O pessoal pediu e a gente atendeu, né? com certeza. E não só esse tema, viu? Mas tem também outros temas aí que a gente está preparando para vocês, que esse mês em especial tá bastante interessante. Não que os outros não estejam, mas esse tô Mês é, adorando. tá muito bom esse mês. Tá dando a oportunidade da gente que faz parte do movimento espírita se burilar um pouquinho, né? Rever muitas práticas, muitos posicionamentos. Isso mesmo. Então, Osana tá por aqui, ó, chegou, coisa Oi, boa, tá lá Osana. conosco, viu? Priscila, boa Saudade de você. noite. Boa noite, Pri. Então, gente, Val também chegou. Valéria, para quem não sabe, foi uma das pessoas que foi a ponte para poder eu conseguir chegar até o Daniel. Então, a Valéria, mesmo que longe, ajudou bastante aqui na elaboração do plano do estudo de hoje, tá? Obrigado, Val. Valeu, Val. Fica aqui nosso agradecimento. É... Gente, sem mais delongas, tá certo? Nós batemos o nosso horário 7h30 em ponto, porque a espiritualidade não gosta de esperar, né? E estão certos eles. E aí, para poder a gente começar a nossa live de hoje, eu vou pedir para Pedro fazer a prece de início, tá certo, Pedro? E Perfeito. aí, lá na final, eu concluo, tá certo? Vamos lá, então. Vamos lá. Se concentrando, né? Respirando profundo, tentando se localizar, né, nesse espaço, ainda que virtual, mas de muita presença, né? A importância da gente exercer essa presença para estar aí, se unindo mais uma vez nesse estudo da noite de hoje. Assim, Pai, te pedindo, te pedimos de forte devoção todo o teu apoio para iniciar mais esse momento de estudo, iniciar esse momento que vai nos elevar a conhecer mais e conhecendo cada vez mais, vamos ao teu encontro, vamos encontrando aquilo de mais belo que o Senhor deixou para nós no mundo. E é com essa permissão que iniciamos nessa noite de hoje mais um estudo da mocidade, trabalhando um tema incrível e cada vez mais podendo exercer a tua mensagem que Jesus nos permitiu aprender através da sua experiência. Que assim seja.
Que assim seja. Então, o pessoal ainda está chegando, né? Mas, como eu disse no início, a gente tem bastante conteúdo hoje, né? E eu vou Isso. explicar rapidamente como é que vai ser o formato, ok? Nós teremos 3 momentos, certo? Durante essa live. E aí, esse primeiro momento, que vai ser eu e o Pedro, a gente vai falar um pouco da historicidade, tá certo? E aí, falar do surgimento, né, e tal. E aí, Pedro vai trazer também um pouco da questão biológica, tá? A gente tem Isso. que aproveitar a oportunidade de ter um biólogo com a gente, né? Isso aí. E aí ele vai trazer as questões mais materiais, tá certo? Que aí só ele vai ter a competência aí de nós dois para poder explicar, tá certo? Então, gente, no segundo momento, a gente vai ter a participação do Daniel, tá? De lá do canal Prosa Positiva. E aí, nesse momento que o Daniel tiver, a gente vai poder também tirar algumas dúvidas, tá? E aí eu vou avisar vocês, e aí vocês vão aí digitando, e aí eu vou acompanhando enquanto ele tiver no momento de fala, ok? E aí no terceiro momento, o Pedro retorna, muitas vindas e vindas nesse estudo de hoje. Isso. O Pedro retorna para poder a gente conseguir trazer todo o conteúdo que a gente trabalhou até o segundo momento para o universo da doutrina espírita, tá certo? E aí eu não vou contar como é que vai ser esse terceiro momento, vou deixar vocês bem curiosos, que eu vou trazer uma coisinha bem massa mesmo, para poder enriquecer aí esse dia da gente, de hoje. Ok? Isso. Então, vamos lá, né? É, antes, eu gostaria de pedir, né, para que vocês já fossem escrevendo, tá certo, pessoal? As suas dúvidas a respeito do tema, né, como está aí fixado, desafios do soro positivo. E daí é muito importante que vocês, aquela dúvida que você acha que é pequena, você já possa estar colocando aí, tá? Porque vai ter um momento muito especial que a gente vai estar se dedicando só a essas dúvidas, né, iniciais, né? Dúvidas iniciais que vai surgir, né, quando a gente está falando, né, de soro positivo, do próprio HIV também, né, da doença. E daí vocês já podem colocar, né, a partir de agora suas dúvidas, para que a gente possa estar aí registrando e ter um momento especial, né, isso, Weber, para Exatamente. responder, né, essas dúvidas, alguns mitos também, né, que a gente escuta a respeito do tema e daquilo que está envolvendo o tema. É importante que vocês façam, né, tenham essa participação ativa nesse estudo, para que a gente possa, né, estar aí contribuindo mais, né, para esse momento junto, né? Aqui não é só eu, Weber, o Daniel, Exatamente. é você também, né? É importante que vocês estão contribuindo para esse momento, né, que a gente está construindo a dois, a três, mas com um grande grupo, né? Esse grande coletivo que está aí Exatamente. participando e a gente também já agradece, inclusive, né, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, conversando esse tema e também no futuro multiplicando, né, as boas práticas que nessa noite de hoje a gente vai estar falando, né, vai estar conversando, tá? Com Vamos certeza. lá, Pedro Weber. falou tudo e estou totalmente contemplado com a fala dele, tá certo? Então, gente, vamos lá, tá? Eu pesquisei bastante a respeito do conteúdo, tá certo? No início, eu consegui ter acesso a muitos dados, e aí eu confesso a vocês que no momento de busca, né, e de acesso a esses dados, eu fiquei meio inquieto com algumas coisas que eu encontrei, e aí eu decidi seguir pelo rumo da historicidade, por um relato que eu encontrei do Ricardo Vasconcelos. Ele é um infectologista, tá certo? Que inclusive tem um blog, e aí eu posso depois disponibilizar esse blog para vocês. Acredito que foi de um seminário que ele participou, e aí ele trouxe um pouco, né, do surgimento e de como é que foi esse processo de
de relação de descobrimento, né, do HIV e como é que foi essa relação com a ciência, né? Como é que a ciência se comportou, como é que a ciência foi se desenvolvendo para poder atender a essa nova demanda, tá certo? Então, talvez algumas coisas que eu vou falar agora aqui seja chovendo molhado para alguns, mas aí eu acho que a informação é super importante de ser passada, tá? Segundo o Ricardo, existe um movimento de entendimento de que o ser humano ele já vem sofrendo com o HIV, né, nesse processo de infecção, já no início do século XX, tá? E isso aí é o que ele traz como possíveis indícios. Aí a gente já começa a entrar propriamente no conteúdo. Aí faz, mas danou-se esse tempo todo e como é que não foi descoberto antes? Gente, eu estava ouvindo o Drauzio falar, e aí ele foi uma pessoa que viveu diretamente, né, no período, também teve um papel bem importante em algumas políticas de acesso, principalmente dentro dos presídios. E aí o Drauzio, hoje ele se apresenta como um oncologista, tá? Mas ele relata que no início da carreira dele, ele na verdade era infectologista. E aí o que acontece? O Drauzio trouxe um relato que me deixou bem curioso. Ele disse que naquela época, onde começou a acontecer os primeiros casos, né, do HIV, o infectologista ele estava sendo seria um lado da profissão na medicina que estava sendo bem esquecida. E aí ele até relatou que muitas universidades nos Estados Unidos já estavam tirando a cadeira de infectologia da grade curricular. Então, quando começaram a acontecer os primeiros casos do HIV lá nos Estados Unidos, os infectologistas começaram a ganhar mais campo de atuação, porque naquele momento eles estavam lidando com algo que era extremamente desconhecido, tá? E aí, esse surgimento do HIV, algumas pessoas vão saber que ela vem de lá dos macacos, né? E aí, um deles é chamado de Sut-Mangabey, tá? Ele contém o vírus do SIV, e aí o Sut-Mangabey conseguiu contaminar o chimpanzé, e dessa contaminação surgiu uma mutação, tá certo? Que essa mutação ela começou a infectar os seres humanos, ok? Então, o que é que acontece? Várias pessoas começaram a procurar, já no início da década de 80, o sistema de saúde dos Estados Unidos, tá? E aí elas já estavam apresentando a síndrome da imunodeficiência adquirida, que mais na frente passaria a ser chamada de SIDA, né? E aí os médicos começaram a desconfiar do porquê dessa imunodeficiência, né? Dessas doenças causadas pela imunodeficiência estariam aparecendo num público que teoricamente seria saudável, um público mais jovem, né? Um público que não fazia parte de um grupo que já teria predisposição para desenvolver determinadas doenças, né? Daí foi que a medicina ela começou a se debruçar no estudo mais aprofundado, tá certo? E aí o curioso é que o Ricardo, quando ele fala desse movimento histórico, ele diz que lá nos Estados Unidos, quando chegou no sistema de saúde a quinta pessoa que apresentou as mesmas características da imunodeficiência, o sistema de saúde já ficou alerta, tá certo? E aí já começaram a se debruçar nos estudos que poderiam, do que poderia ocasionar essa imunodeficiência, tá certo? E aí ele faz até uma ponte em relação ao Brasil, que ele diz que se isso acontecesse no Brasil,
as coisas poderiam ter sido bem mais delicadas, tá certo? E aí, ainda na década de 80, né, a gente vai ter alguns acontecimentos que são extremamente importantes, tá certo? Como eu disse a vocês, em 82 reconhece a doença como a síndrome da imunodeficiência adquirida, tá certo? Em 85 se desenvolve o teste sorológico e aí esse teste ele tinha um prazo de 1 ano para poder a pessoa ter o resultado, tá? Então vai guardando essas informações porque a gente vai chegar uma hora que a gente vai começar a perceber e a enxergar, ou talvez alguns aí já estejam percebendo, a evolução da ciência, tá certo? E aí, em 87, acontece, em 1987, tá? Acontece a primeira estratégia terapêutica por antirretrovirais, tá certo? Mas aí, segundo esse infectologista Ricardo, ele disse que não foi uma estratégia terapêutica que teve tanto sucesso, né? Na verdade, ele até chega a retratar que foi um fracasso, tá certo? Mas aí uma coisa interessante que ele traz como ponto importante é que entre o período de início, né, da propagação do vírus até a primeira estratégia terapêutica criada, teve um espaço de tempo de cerca de 6 a 7 anos, né? E aí, ele considera, enquanto pessoa atuante da área da medicina, um período curto, pelo menos considerando aquele espaço de tempo que o pessoal estava vivendo, tá certo? Então, em 94, aparece o processo de prevenção da transmissão vertical, e aí o processo da transmissão vertical seria naquele processo de gravidez da mãe, né, de passar o vírus para o feto, né, para a criança. E aí, com todo esse processo de desenvolvimento da medicina, percebeu-se que houve uma redução de 67% do número de pessoas infectadas, tá certo? E aí a gente segue nessa ordem cronológica e chega em 96. Em 96, o Drauzio trata esse ano como um verdadeiro divisor de águas no tratamento, né? Por quê? Porque de maneira eficaz e duradoura se consegue manter a replicação do vírus suprimida, tá certo? Com a carga viral indetectável. Só que aí, nesse processo de carga viral indetectável, a gente vai poder ter acesso a outros dados mais na frente que naquele período a medicina não se ateve, né? Ou porque, pelo processo de experimentação ainda não tinham se debruçado nesse viés das análises, né? Vou dar uma pausa aí, tá certo, Weber? Para que a gente possa entender alguns conceitos, né? Que a gente está escutando, sim, né? Retrovirais, né? A doença, o vírus. Sim. E daí a gente vai começar, inclusive, perceber, né? Um pouco que não é tudo uma coisa só, né? Não é tudo um vírus que leva à morte. E muito recentemente a gente chega nesse conceito, né? Então, sim, a gente vai entender, né? Primeiro se perguntar, né? Qual é a relação, né? Que esse vírus tem com a ecologia. Então, a gente vai começar a se perguntar, né? Inclusive, enquanto cientista, enquanto a ciência também tem estudado nessa relação, né? Que você começou a falar, esse vírus não é humano, né? Ele veio, né? De um possível transmissor, né? Que ainda se demora a se atestar, né? É pouco provável, né, também, ao mesmo tempo, de se perceber que isso já existia há muito tempo na humanidade, né? Então, já se começa a entender primeiro, né, até porque pelo avanço da ciência, né, da tecnologia científica, na tecnologia de equipamentos,
de diagnóstico, né? Então, não, a tecnologia existe há muito tempo. Desde os primeiros homens, né, os primeiros seres vivos, né, os primeiros seres humanos, né, homens e mulheres, humanidade, que a gente pode perceber, né, na história da humanidade. E a tecnologia científica, a tecnologia humana, né, ela passa agora para um novo nível, que é a tecnologia científica, né, agregando vários conhecimentos e saberes, né, muitos saberes também populares, para conseguir chegar a esse conhecimento, né, científico e conseguir se identificar, né, e perceber e conseguir responder essa pergunta, né, qual é a relação do vírus, né, com a ecologia, né? Então, eco, Sim. que vem do grego, né, casa, né, e ologia de estudo, né, ologia de estudo, vai então trazer essa questão do estudo da casa, né, o estudo desse nosso nossa grande casa que é a Terra. E daí a gente vai entrar num tópico muito importante que é os desequilíbrios, né, os desequilíbrios ambientais, né, no nível geral, que assim como hoje, né, muitas doenças que temos veio em relação, né, dessa atividade humana, né, dessa forma que o ser humano, por exemplo, tem se relacionado, né, com essa casa, né, com esse meio ambiente. E daí a gente vai perceber, né, ainda sem entender o porquê dessa minha pergunta, né, para vocês, como possivelmente, né, esses animais, que foram os primeiros, né, a, teoricamente, né, ter transmitido nesse vírus, né, para a espécie humana. E daí a gente também vai perceber o que é a mutação. E daí esses animais, primeiro, né, eles tinham um lugar, e daí esse lugar, né, a casa que eles moravam, né, o habitat que ele morava, foi destruído. E daí esses animais cada vez mais se relacionam mais com o ser humano, né, tá mais próximo ao ser humano. E daí a gente começa a ver um pouco dos distúrbios ambientais, né, como esses distúrbios ambientais podem então estar causando, né, essa disseminação de vírus que até então não estava, né, não tinha se chegado ao ser humano, né? E um exemplo vivo disso são várias outras doenças, né, transmitidas por animais, por exemplo, que a gente tem, né? Então, tudo em função, inclusive, da nossa ação perante o meio ambiente, né? Perante essa casa. Inclusive, o coronavírus, né, que está aí, nossa grande, que a gente tem escutado falar tanto, né? Também tem essa relação, né, com o meio ambiente e a forma que nós, seres humanos, temos atuado, né? A forma que nossas ações têm tido aspectos positivos, né, e negativos para essa casa. E daí, assim, outro nome, né, bem legal, né, para a gente conseguir entender um pouco desses conceitos, né, que já veio trazendo, é o que é o vírus, né? Então, o HIV, né, um retrovírus, porque ele utiliza parte do nosso DNA, né, parte do nosso DNA que está no núcleo da nossa célula, para então se multiplicar, né? E daí uma principal ação dele, por exemplo, são células do nosso sistema imunológico, né, os linfócitos T, tá? Então, nossos glóbulos brancos, que a gente conhece, que tem uma função de defesa do nosso organismo, né, faz parte também das células, né, desse exército que um exército que nos protege, né, que a gente possui, né, uma defesa inata, né, uma defesa que a gente tá lá guardadinha dentro da gente. E daí essas células, por exemplo, quando são atingidas, esse vírus ele vai atingir especificamente, né, essa célula e algum outros grupos de células que são responsáveis pela defesa do organismo. Por isso, né, que ele é chamado, né, a doença chamada, né, da síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Então, tem uma relação específica com o sistema imunológico, né, que a gente possui naturalmente e que nos defende diariamente, né, contra vírus, bactérias, protozoários. Então, ele tem essa ação, né, muitas vezes bem danosa, justamente porque ele atinge, né, um sistema que nos protege,
né? Então eu costumo até falar nas minhas aulas de ciências que o tempo todo o meio ambiente, né, ele quer estar dentro da gente. E daí, né, então são os vírus, as bactérias que a gente tem contato. É... E nem tudo o nosso corpo consegue lidar, né, com facilidade. Inclusive, o nosso corpo, né, tem um sistema bem elaborado para conseguir lidar, né, com esses vírus, né, com esse meio ambiente que está fora da gente e o meio ambiente também que está dentro da gente, né? Então a gente não pode esquecer essa relação, né, que a gente tem Sim. profundamente, né, com esse meio ambiente, por exemplo, para a gente perceber, né, alguns conceitos, né, sobre o vírus, né, sobre a doença, é, e sobre como é que esse vírus, né, e por exemplo, os remédios, né, que são utilizados, os medicamentos, tem uma diferença, né, entre remédio e medicamento, principalmente os medicamentos, né, que são utilizados, que são os antirretrovirais, né, que vão atuar justamente nesse tipo de ação, né, que esse vírus, dentro de um grupo, né, de vírus que também são retrovírus, é, para a multiplicação dele, né? Então esses medicamentos vão ser utilizados especificamente para essa multiplicação natural, né? Que ele vai estar então fazendo quando ele entra, né? Quando ele adentra nosso organismo, tá? Eu acho que eu vou ficar por aqui e esperando para escutar algumas dúvidas também a respeito, né, desse assunto. Sim. Já estou anotando a ajuda de vocês também, tá? Então Show, acho Pedro. que Show. dá para você Eu finalizar agora aí. sabia que precisava de você para poder você fazer essa introdução dentro desse contexto biológico. Com certeza é Perfeito. show. Acredito que ficou de fácil entendimento para todo Eu mundo. acredito que possa estar esclarecido bastante, né? Ah, com certeza, né? De fato, eu trouxe vários conceitos, né? Vários termos que são utilizados e aí as pessoas podem ter ficado sem saber realmente do que se está falando, né? Enfim, mas eu já estava praticamente no final, né? Pronto. Do processo, tá certo? A única coisa que eu iria trazer a mais é que em 2012 a gente teve o primeiro caso de cura do HIV, né? Foi um paciente em Berlim e aí ele passou, né, ele foi submetido a um transplante de medula, tá certo? E conseguiram, após um tempo, identificar, na verdade, não identificar, né, o vírus nas células. E aí, gente, bateu praticamente o tempo que a gente tinha definido, né, Pedro? A gente vai trazer agora o nosso amigo Daniel, tá certo? Para ele participar desse momento da live, ok? E aí a gente vai para esse segundo momento, tá certo? Tinha muito mais coisas que a gente poderia trazer nessa introdução, mas seria muito mais extenso e o discurso poderia tomar rumos que não é o objetivo do estudo de hoje, tá certo? Isso. Então, Pedro, eu vou te tirar, tá certo? Pronto. Nesse primeiro momento, e aí eu vou chamar o Daniel, tá Só bom? lembrando aí para as pessoas escreverem, né, aqueles mitos que elas já ouviram falar, algumas dúvidas, né, que elas possuem, né? Então escrevam aí, pessoal, para que a gente possa estar aqui registrando. Vou sair, mas vou estar aqui registrando para a gente entrar já já e conversar mais. Até já. Beleza. Pronto, agora deixa eu convidar o Daniel. Pronto, acabei de enviar o convite para ele, só aguardando ele entrar. É verdade, Pri, muito bom ele trazer esse viés biológico, né? Mostrando essas conexões. Pedro sempre arrasa. Quando se trata de biologia, ele não nega todos os estudos que ele já fez, né? Pronto. Acho que a gente está tendo algum probleminha de conexão. Está carregando aqui a chegada do Daniel.
né? Gilmar colocou que são 3 casos no mundo, né, Gil? A gente vai chegar nesse ponto também. Inclusive, a gente teve, durante essa semana, uma movimentação, né, a respeito desse processo de cura. Teve uma matéria, né, lançada, falando que se submeteu a um tratamento, né, experimental, e aí, após esse tratamento, conseguiram, acredito que já tem 57 semanas que ele não faz uso, né, dos antirretrovirais, e não conseguiram, né, identificar os traços do vírus no DNA dele, né? Então, existe uma lâmpada aí acesa nesse processo, né? Bom, eu mandei novamente o convite, vamos ver se agora vai. Oi, acho que agora deu certo. Agora deu certo, não foi? Pronto. Eu acredito que meu amigo Daniel. Certo. Pronto, pode falar. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo ao nosso grupo de Mocidade. Tá certo? Desde já, em nome de todo o grupo, eu agradeço por você ter aceitado o convite de vir aqui bater aquela prosa com a gente, como você chama, né? E acredito que vai ser maravilhoso. A Valéria já tá batendo palma. Valéria, beijo, obrigado pela indicação. Saudades, viu? Mais uma vez, Valéria foi a principal ponte aí entre a gente, né? Ah, sim, com certeza. A gente acha que às vezes fica sendo meio esquecido, mas quando a gente menos espera, a pessoa tá ali, lembrando da gente em situações impensáveis. Ah, com certeza, mas isso aí é o fruto do bom trabalho que a gente realiza, né? Às vezes a gente acha que tá distante, né? Que as pessoas não estão percebendo, mas aí quando a gente menos espera, a gente vê aquele fruto surgindo, né? Ah, isso com certeza. Eu acho super incrível isso, porque tem 2 anos mais ou menos que eu não estou gravando os vídeos na mesma proporção que eu gravava no início do canal. E eu fiquei naquela, não estou gravando, então eu praticamente não tô, ninguém vai me encontrar. E eu acho incrível pela quantidade de meios de comunicação, de revistas grandes, de jornais grandes, que sempre me procuram sem eu nunca ter ido atrás de ninguém, sabe? Aí eu fiquei assim, uau! É sinal que eu fiz um bom trabalho, que eu faço um bom trabalho, assim, eu fico super lisonjeado por isso. Sem sombra de dúvida. Oi, gente! O pessoal tá dando oi para aqui, ó, Casa, Rainbow Floripa, Sayonara. Tem outro rapaz aqui que falou agora há pouco. Cadê ele, gente? Eu sou meio cego, então eu fico meio perdido. Cadê o Gilmar? Isso. A Priscila também colocou seja bem-vindo. Show de bola, né? Obrigado Show de bola. pelo essas boas-vindas, são sempre muito bem-vindas. Ainda bem, né, meu amigo? Então, Dani, posso te chamar de Dani, né? Veja que intimidade. Pode ficar à vontade. Eu tenho 2 nomes, na verdade, mas eu nunca uso o primeiro porque eu não gosto. Então o segundo você pode chamar de como você quiser. Então tá certo. Durante a semana, né, eu te acompanhei, inclusive teve a última live, talvez que tu tenha participado, eu entrei também, pude acompanhar. Tive um problema também de conexão. Eu vi várias informações bem interessantes, bem bacanas da gente poder trabalhar no nosso dia a dia, né? E aí, para poder a gente bater essa prosa maravilhosa, antes da gente realmente iniciar, deixa eu avisar o pessoal mais uma vez, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá certo? Dani, a gente vai ter um momento que a gente vai fazer um mitos e verdades, tá certo? E aí, quando o pessoal for trazendo alguns questionamentos, nesse momento, a gente vai tentar dar uma sintetizada para poder você esclarecer o pessoal. Pode ser? Claro, com certeza. Então, show de bola. Então, gente, vai colocando as perguntas aí, tá certo? Enquanto o Dani for falando aqui, eu vou dando uma olhada, vou guardando a pergunta para no momento certo a gente tirar essas dúvidas de vocês, ok? Então, Dani, eu queria que tu falasse um pouco da tua história. O pessoal te conhecer um pouco.
Então, gente, eu me chamo Daniel Fernandes, tá? Mário Daniel. Eu tenho 35 anos. Eu não sou daqui de Pernambuco, eu me mudei para cá há 10 anos mais ou menos. E no meu segundo ano, no meu primeiro ano ainda de morando aqui em Recife, eu descobri a minha astrologia. Eu namorava com um rapaz há pouco tempo, e aí ele meio que pulou a cerca, pegou uma IST. IST, para quem não sabe, é a DST que o pessoal chamava antigamente, doença sexualmente transmissível, e agora a gente mudou a nomenclatura para infecção sexualmente transmissível. E aí, como eu já tinha um certo conhecimento sobre as ISTs em si, eu levei o rapaz para fazer um tratamento, né, fazer os exames em si, e eu aproveitei e fiz também o meu exame de HIV, porque já tinha alguns anos que eu não tinha feito. Eu tinha saído de um relacionamento de quase mais de 3 anos, então a gente tem aquela ideia assim, tô fixo, né, então a gente meio que esquece um pouco as responsabilidades. E aí eu fiz meu exame de HIV, o meu deu positivo e o dele deu negativo. E ele entrou em desespero por mim. Eu não tive esse pânico que é normal acontecer em todo mundo, sabe? Porque como eu já tinha muito conhecimento em relação a informações sobre o que é o HIV, como que é viver com HIV, então eu não fiz o que geralmente acontece. As pessoas sempre levam o HIV da década de 80 à década de 90. A gente tem consciência de que hoje em dia, com todo o avanço da medicina e tudo mais, a viver com HIV hoje é extremamente diferente do que era há 30 anos atrás. Já são 39 anos de descoberta do vírus, né? Assim, cientificamente comprovado. Então, eu estava super tranquilo, super normal. E a minha assistente social lá no CPA ficava assim, meu Deus, você precisa chorar, você precisa fazer isso, aquilo, outro. Mas, graças à informação que eu já tinha, que com o decorrer dos anos foi trazendo para mim, eu não entrei em desespero e muito pelo contrário. Eu fiz mais ajudar quem estava por perto do que mais. Aí eu cheguei em casa e eu falei assim, bom, eu não posso guardar isso para mim. Isso foi em 2011. Aí eu não posso guardar isso para mim porque eu fiquei com outras pessoas, né? Então eu acho que é um dever meu, já que eu peguei de alguém passou para mim. Então, até mesmo de chegar para essa pessoa que essa pessoa nem sabe o que ela tem. Aí eu entrei em contato com as pessoas com quem eu tinha ficado nos últimos 5 anos e falei, olha, deu positivo para mim, eu tenta fazer o exame porque, sei lá, a gente ficou, por mais que tenha se protegido ou não, então é bom a gente reparar. De todas as pessoas, graças a Deus já foram muitas, apenas uma deu positiva e apenas uma que para mim foi assim, devastador, porque o que eu não senti pelo meu resultado, eu senti pelo resultado dessa outra pessoa. Até porque é uma pessoa muito próxima, era meu ex, no caso, da época, né? A gente passou quase mais de 3 anos juntos. E eu era muito apegado à família dele, a gente era muito amigo, mesmo depois do término do relacionamento. Então, por muito tempo, foi muito difícil para mim poder... Eu me perdoei pela minha infecção, mas eu não conseguia me perdoar de fato pelo fato de ter infectado uma outra pessoa. Mas, assim, é muito estudo psicológico pessoal para você poder chegar mais para frente. Aí vai o que aconteceu depois. Contei para algumas pessoas da minha família, não contei para minha mãe, porque minha família mora no Goiás, eu não sou daqui de Pernambuco, né? E eu não queria contar, eu queria contar só pessoalmente e estava demorando muito para poder ver minha mãe. Contei para meu irmão, contei para algumas pessoas próximas e eu nunca escondi a minha sorologia de ninguém quando eu estava conhecendo uma pessoa. Eu sempre levei assim, se eu estou conhecendo uma pessoa e eu vou levar um fora dela por esse motivo, eu prefiro que esse fora aconteça de imediato. Porque eu não quero me apegar a ninguém, depois contar e a pessoa me dar um chute na bunda. aí sim eu vou sofrer. Nesse percurso de... outra coisa. Quando eu descobri minha sorologia, eu não comecei o tratamento logo de imediato. Eu lembro que, na época, a mulher do SAI, ela encaminhou a gente, né, o pessoal do CTA encaminhou a gente para o SAI para poder fazer os acompanhamentos, os exames e tudo mais. E estava demorando muito, em média, demora em torno de 1 mês para o exame ficar pronto, de carga viral e CD4.
Carga viral é a quantidade de vírus que tem no sangue, e o CD4 é a imunidade, no caso, como o rapaz anterior tinha falado, é as células T, né? É os glóbulos brancos e tudo mais. São os soldadinhos que estão lá te protegendo. Aí a gente acabou fazendo um particular, porque a gente estava com uma necessidade muito forte de saber como que estavam os nossos exames. E aí meu amigo, ele tinha plano de saúde e tudo mais. E, mano, pensa, em 2011, você pagar R$700 para fazer um exame. Sério, é caro até hoje, na verdade. Mas, assim, há 11 anos atrás, a gente tem consciência de que o salário ainda era bem mais baixo. Ainda era quase um salário, na verdade, o exame. E aí, os meus exames deram bons. Só que esse do meu ex deu muito alto. Tipo, a carga viral dele estava extremamente alta e o CD4 dele estava muito baixo. Já na patologia de AIDS. Aí entra aquele detalhe, mas a pessoa que vive com HIV não tem AIDS? Não. São duas coisas que estão conectadas, mas são duas coisas completamente diferentes. Tipo, eu sou uma pessoa que vive com HIV, eu tenho o vírus do HIV no meu organismo. Porém, eu não tenho AIDS porque AIDS é uma doença. Tipo, se por acaso eu estou aqui gripado, muito gripado, não me cuidei dessa gripe, minha imunidade está muito baixa, e aí eu posso desenvolver uma pneumonia. Essa pneumonia, ela vai ser uma doença oportunista que vai se aproveitar junto com o meu HIV, 2 perturbadores ali, e aí sim eu estarei num quadro patológico de AIDS. E aí, tipo, me curei, me tratei, deu tudo certo, eu saio desse quadro patológico de AIDS e volto a ser apenas uma pessoa vivendo com HIV. É bom entender essa diferença, porque o que eu já vi de gente que é da área de saúde me procurar para falar assim, você tem AIDS desde quando? Gente, eu não tenho AIDS, eu tenho HIV. Bora ver essa diferença. E aí, meu amigo, que é meu ex, ele começou já o tratamento já do segundo mês de descoberta. Aí eu não. Porque antigamente, até 2013, o protocolo era se você tinha carga viral acima de 50 mil e se você tem a carga viral acima de 50 mil e o CD4 abaixo de 250, você já começava a tomar o medicamento, que na época ele era mais pesado, eles eram separados, mas já eram 3 remédios apenas, não era mais aquela quantidade imensa de medicamentos que tomava antigamente. E eu comecei a tomar o medicamento muito tempo depois. Em 2013, tu estava falando da cronologia das coisas, eu gosto muito de falar isso porque o Brasil começou a adotar o 90-90-90, que já vinha sendo adotado lá fora. E eles descobriram o termo em si do indetectável, o indetectável é intransmitível. Tipo, eu tenho HIV, eu me trato, eu tenho a adesão correta, eu tomo o medicamento certo e tudo mais. Então, a quantidade de vírus no meu organismo está controlada. Ao ponto de que se eu faço o exame do rotineiro de CD4, carga viral e tudo mais, a minha carga viral está tão baixa ao ponto dela não ser detectada. Então, tipo assim, eu tenho o vírus, mas ele não transmite para outras pessoas, sabe? Então, é um boom, tá? Terem descoberto isso é uma coisa muito, muito importante. Inclusive, que ajuda muito a reter um pouco o estigma. Infelizmente, a gente sabe que o estigma vai existir muito, mas a informação e saber exatamente o que acontece de fato com quem vive com o vírus, esse indetectável foi, assim, a maravilha das maravilhas. Óbvio que o fato de ele ser indetectável e não transmitir para outras pessoas não quer dizer também que eu tenho que transar loucamente sem camisinha, né? Muito pelo contrário. Apesar de também, hoje em dia, graças à ciência, existem outras formas de prevenção que você não precisa estar utilizando a camisinha, porque ela vai estar te protegendo de uma possível infecção do vírus HIV. Então, entrou o protocolo 90-90-90, onde a intenção é que 90% da população faça o teste e seja detectado positivo. Aí 90% começa a tomar o medicamento e 90% vai estar indetectável. 90% da população positiva esteja indetectável, então a intenção é de que, tipo, os casos eles realmente despenquem de novos casos, né? Então, aí 2013 mudou o protocolo, mas 2013 o Dandan estava com o CD4 bombando de alto e a carga viral mínima, sem medicamento. Então eu fui enrolando, né? Assim, bola leva a barriga. Em 2015 eu fui embora de Recife e voltei para o Goiás.
E eu sou pré-diabético e estava contando com minha mãe. Aí, minha mãe, ela foi inventar de fazer um exame de glicose no meu dedo. Furou meu dedo, saiu sangue pra caramba, e ela foi lá, pegou o dedo dela e meteu no dedo dela. Cara, eu fiquei desesperado, assim, pronto, matei minha mãe. Demorei, já são 5 anos sem contar pra ela. Aí ela, louca da vida, vai lá, mete o dedo no meu sangue e tô lascado. Aí ela viu que eu fiquei muito desesperado, que eu não é normal ter esse tipo de reação. E aí ela fez o exame, deu super bom o exame e tal, e depois ela me chamou, ela tava fazendo comida lá, e ela falou assim, tá, me diz uma coisa, o que aconteceu no final? Aí eu olhei pra ela, então. Contei a história do meu amigo também, porque a gente convive até hoje. E aí ela virou pra mim e falou assim, tá, tudo bem, eu só vou ficar chateado com você por uma única coisa. Você demorou 5 anos pra me contar. Eu sou muito próximo da minha mãe, sabe assim, a gente diverge politicamente falando, mas a gente é extremamente muito unido, muito, muito, muito próximo. E ela, assim, a gente mora extremamente distante um do outro, mas é uma pessoa que eu preciso estar tendo contato praticamente direto. Quase surtei, porque nesse período de Covid, ela passou 2, 3 dias sem dar sinal de vida. A minha mãe, com 60 e tantos anos de idade, você já pensa besteira, né? E eu demorei muito para contar para minha mãe, porque minha mãe já é acima de 60 anos. Eu tive casos na família que a minha prima ficou grávida e a mãe dela surtou e teve um AVC e ela era diabética, então misturou uma coisa com outra, então foi muito louco. E nesses 5 anos, quase 5 anos, para poder chegar ao ponto de falar para minha mãe, porque eu tinha um medo da reação dela, não era nem dela, sei lá, dela me odiar ou dela me xingar e tudo mais, que acontece muito hoje em dia ainda, das famílias não aceitarem. Já não aceito o fato do filho ser gay, então gay ainda soro positiva é como se fosse uma bomba atômica, né? Mas o meu medo dela era exatamente de acontecer a mesma coisa que aconteceu com minha tia. E aí aconteceu que uma tia minha teve suspeita de câncer, teve que fazer uma câncer no cérebro, teve que fazer uma cirurgia e ficou na casa da minha mãe em Goiás. Aí meu avô, na época, 197 anos, foi morar com minha mãe. Então, tipo assim, era uma responsabilidade maior ainda. Aí nasceu minha sobrinha, então, tipo assim, era outra responsabilidade. Aí eu, pronto, se eu chegar na minha mãe e contar pra ela nesse período todo que eu sou positiva, a mulher vai surtar de vez. A quantidade de coisa que ela tinha que dar conta, né? Então, aí eu fui embora justamente para poder dar uma força para ela em casa. Contei para ela, acabei que eu fui embora para Porto Alegre. Fiquei quase um ano morando em Porto Alegre. Aí estudei, trabalhava com cinema, porque eu sou fotógrafo também, né? E aí eu voltei para Goiânia, porque estava naquela crise louca de quase um impeachment e tava... Foi aquele boom da crise em si, quando estava o PT ainda, né? E voltando para casa, eu comecei a conhecer pessoas e já tinha bastante gente que estava solteiro e tudo mais. E quanto mais eu conhecia pessoas, mais eu levava fora dessas pessoas. Porque eu chegava para ela e falava, olha, estava acontecendo isso, aquilo, outro, então... Aí elas praticamente surtavam e iam embora e falavam, eu não consigo lidar com isso. Aí eu comecei... Até que eu finalmente conheci um menino, um louco por rato, por sinal. Ele tem rato, tinha, né? Hoje em dia nem tanto. É tanto que eu aprendi a gostar de rato graças a esse doido. Aí foi o divisor de águas, sabe? Mas eu notava que lá em Goiânia as pessoas tinham muito preconceito em relação a pessoas vivendo com HIV, sabe? Muito, 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 muito mesmo. E eu cheguei e conversei com minha mãe e falei assim, mãe, tá acontecendo uma coisa muito louca. E a última pessoa que eu tentei conhecer, ele era um doutorando, sabe? Então, tipo assim, você já imagina que a pessoa, pelo fato de estudar muito, já vai ter aquele entendimento muito louco, mas é aí que mora o perigo. E eu virei para ela e falei assim, vou aproveitar minhas técnicas que eu estava fazendo de cinema e tudo mais. Aí eu fui para casa desse menino com quem eu namorava, que ele morava na cidade vizinha. E aí eu comecei a ter a ideia de gravar um canal. Minha mãe achou o máximo quando eu contei para ela. Ela foi assim, se eu estava animado, eu estava querendo gravar um canal, fazer um canal. Minha mãe já estava louca, enlouquecida, ela queria que esse canal desse certo. E ela começou a tipo assim,
ela me dava várias dicas, ela pesquisava na internet, ela procurava tudo, até que eu, tá, mãe, eu vou realmente colocar. Eu queria muito o aval dela para ver se ela realmente se sentiria à vontade do filho dela estar falando abertamente, publicamente, de que é uma pessoa vivendo com HIV. Até mesmo porque tipo, minha família ela é muito conservadora, muito conservadora. Adoro todos eles, inclusive os que eu tenho rixa, mas para ela é diferente, porque eu sei que minha mãe até hoje ela tem um problema muito sério em aceitar a minha sexualidade, mas a sorologia ela aceita, ela aprendeu a lidar bem mais fácil, sabe? Mas quando ela deu a liberdade, assim, super apoio você fazer isso, vai ser o máximo, porque a gente tem consciência de que é um assunto que precisa de informação e tudo mais. E na época, quando eu descobri a sorologia, eu não tinha a informação que eu tinha hoje em dia, sabe? Você entra no YouTube, hoje a gente tem, sei lá, uns 15 pessoas mostrando na cara falando que tem HIV. E quando eu criei o canal, nós éramos 4 comigo, que tinha só o Gabriel Comicholi, o João Geraldo Neto, o Gabriel Estrela, e aí Daniel apareceu. E eu estava muito preocupado no primeiro dia, porque eu não sabia, eu tinha medo de como seria a recepção das pessoas, principalmente das pessoas próximas, sabe? Porque uma parte sabia, outra parte não sabia. Aí alguns anos anteriores, eu tive um problema no trabalho com uma pessoa que trabalhava lá, e ele saiu espalhando pro hotel inteiro que eu trabalhava que eu tinha HIV. Só que ele não falou HIV, ele falou o nome mais pejorativo, que eu era aidético, sabe? E para mim foi muito angustiante, porque, tipo, é uma coisa muito pessoal. Muito, muito, muito pessoal. É tanto que em 2014, a presidenta Dilma ela criou uma lei, sancionou uma lei que proíbe, que é crime, você falar da sorologia de uma outra pessoa, que é a lei de 12.984. Eu espero de coração que essa criatura que está hoje em dia no poder não derrube ela, né? E aí, criei um canal e deu tudo super certo, sabe? Assim, óbvio que existiram muitos haters, existem haters até hoje, porque quanto mais você vê que você está fazendo certo e o bem pro próximo, é incrível como tem pessoas que estão querendo de tudo puxar seu tapete, sabe? Mas hater para mim é um sinônimo de vitória. Porque se você está fazendo uma coisa boa e não está incomodando ninguém, então porque tem alguma coisa ali que não está realmente fazendo certo, sabe? Mas quando eu recebo o retorno das pessoas que vêm me procurar, sejam pessoas que vivem com HIV, sejam pessoas que têm curiosidades ou pessoas que precisam desabafar, cara, eu já tive algumas pessoas que elas queriam de tudo para se suicidar. E é muito assim, é uma energia muito pesada quando vem pessoas com esses problemas pessoais em si, sabe? Porque a gente sabe que a aceitação da sorologia é muito difícil, porque você não está pensando muito exclusivamente em você. A sua preocupação é o que as pessoas vão falar. Será que eu vou ser merecedor do amor de alguma pessoa? Então, e é uma coisa que infelizmente, com o decorrer dos anos, a gente vê que vem crescendo muito, sabe? E por mais que a pessoa tenha informação, por mais que as pessoas elas acham que sabem de alguma coisa, mas o preconceito ele é extremamente forte. E o preconceito ele mata e assusta assim, de uma forma gigantesca. Uma dessas pessoas que estavam pensando em suicídio, chegaram a cometer o suicídio, e você se sente inútil, porque você estava ali do lado, ligando, quase todos os dias dava bom dia, queria saber como a pessoa estava, e infelizmente o medo da sociedade, encarar a sociedade, é muito mais forte. Eu falo para todo mundo, você não precisa falar da sua sorologia, até mesmo porque não precisa. O que você precisa de fato é cuidar de você, estar bem, e isso vai estar te protegendo de tudo, sabe? Assim, tudo mais, até mesmo se de repente você ficou com uma pessoa e você está indetectável e a pessoa querer te processar, querer te discriminar de várias coisas, quem está errado é ela. Porque a gente, cientificamente, é comprovado de que se eu me cuido, eu não tenho risco nenhum de estar passando o vírus para outra pessoa. É tanto que até para quem é um homem ou uma mulher que é positivo, hoje em dia você pode ser pai, mãe, sem passar o vírus para a criança, sabe?
sinto assim, que você falou do vertical no início, né? Hoje em dia, os verticais não tem mais vírus, praticamente. A criança, ela nasce com super saudável, sem a presença do vírus no organismo, e isso é um boom, sabe? É maravilhoso. Eu tenho muitos amigos de 30 anos por aí já, e que eles nasceram verticais, e quando eles veem essa mudança na ciência, essa probabilidade de você nascer sem um vírus, nossa, é outra realidade, muito, muito outra realidade. E aí, E uma você outra pessoa falou assim, mas agora. HIV mata. Assim, hoje em dia, muitas pessoas ainda morrem de AIDS, sabe? Principalmente as pessoas que elas não veem, não têm seus privilégios em si. A gente vê que a população negra ainda infelizmente, praticamente em tudo em si, é o que está mais em vulnerabilidade. A gente tem a prova do Covid mesmo, né? Que o perfil da pessoa que está morrendo de Covid é praticamente um negro também. Então a gente precisa voltar a pensar mais no próximo, ser mais empático. E eu acho, cara, quando a Valéria falou assim, é do centro espírita, que bacana. Já pensou se outras igrejas, se outras religiões também tivessem o interesse de trazer esse assunto para dentro? Porque, tipo, tudo bem, você pode não ter uma vida sexualmente ativa, você já tem a sua vida fixa em si, com outras pessoas, mas o HIV tem fora. Ele não tem cara, várias pessoas têm o vírus, várias pessoas não têm e não sabem também, e o medo de ir tentar fazer o exame é o que mais atrapalha, porque você vai lá fazer o exame, aí tem medo de encontrar um conhecido, tem medo de ser discriminado pelas próprias pessoas que trabalham ali dentro do centro, sabe? Então, e que é mais louco ainda, a gente tem provas de que quem vive com HIV não entra no grupo de vulnerabilidade do Covid, por exemplo. Óbvio que o medicamento não é nada comprovado ainda, mas o medicamento que a gente toma, algumas pessoas tomaram durante o tratamento e deram certo. Mas também não quer dizer que eu estou isenta de ficar com Covid. Eu conheço vários amigos que tiveram Covid. Graças a Deus, todos eles sararam rápido. Não tiveram sintomas tão fortes, tão pesados, a não ser o tradicional mesmo, né, que é a febre e a falta do paladar e do olfato. Então, quando vocês dois chegaram para mim e falaram assim, é um centro religioso. Então, eu achei assim, muito bacana. Eu acho que essa iniciativa deveria vir para todo mundo, porque pode não ser com você, mas sim, com certeza um amigo seu vive ou convive com alguém que tem HIV. Assim que eu voltei a morar em Recife, eu namorei com um rapaz, e ele tem uma página de saúde nas redes sociais. E ele foi um dia, publicou alguns vídeos meus. E esse vídeo repercutiu entre as alunas, e duas delas, de academias diferentes, elas vieram me agradecer porque tinha gente na família delas e elas não sabiam lidar com isso, sabe? Então, assim, elas tiveram mais conhecimento, mais através dos meus vídeos, gravados lá pela internet, do que por ele mesmo em casa, porque ele tinha medo de falar sobre, sabe? Ele tinha medo de as pessoas entenderem, de ser incompreendido, de repente as pessoas julgarem ele ou chamar de ser promíscuo e tudo mais. Essa semana teve um problema sério na internet em relação à doação de sangue. A gente sabe que por sempre, os gays em si não poderiam doar sangue. E, tipo, muito antes da Covid, o sangue meio que praticamente falta no mundo inteiro, né? E a gente tem consciência de que, tipo, são milhares de litros de sangue perdidos, porque homossexuais não podem, a comunidade LGBT em si não pode doar sangue. E aí teve uma fala muito desnecessária dos jornalistas de falar que o gay em si, o sangue dele é sujo. Ô, Dani, vou te interromper rapidinho. A gente vai cair em 20 segundos, tá certo? Mas aí a gente retorna e aí a gente retorna contigo, tá certo? Para poder a gente conseguir dar continuidade. Eu falo e não então, falo, né? gente, mas isso é maravilhoso. Você está trazendo informações maravilhosas, tá certo? Estamos caindo em 5 segundos. Aí voltamos já. Pronto. Eu aqui já retornei, né? Deixa eu aguardar agora o pessoal entrar. Enquanto isso eu vou fixando aqui o tema. Dani já entrou, Adriele, mais um bocado de gente também. O Pedro. Pronto.
Deixa eu só fixar o conteúdo aqui, pronto. Tema fixado. O pessoal tá entrando. Deixa eu ver se o Dani já entrou aqui também. Tô só aguardando o Dani entrar novamente para poder a gente dar continuidade, tá certo? Então, pessoal, o Dani estava falando, né, de todo esse desafio dele e de como ele vem fazendo todo esse trabalho de divulgação, né, das informações acerca do soro positivo. E é maravilhoso, né, a gente poder ver ele fazendo esse trabalho. E aí quem não segue ele, segue lá no canal, tá certo? É Prosa Positiva. Eu já vi alguns vídeos. E aí ele também tem uma página no Instagram, tá? Sigam ele. E eu tenho certeza que vocês vão adorar as abordagens dele em relação a tudo, tá? Então é sempre muito esclarecedor. E para poder a gente conseguir concluir qualquer tipo de entendimento, a gente precisa ir ao encontro das informações, né? Então, acredito que esse momento aqui, para poder a gente se esclarecer, trazer um pouco da experiência, né? Quem vive com o soro positivo e lida com a sociedade, né? Então, Dani conseguiu chegar novamente, né? Agora o detalhe é porque meu celular esquentou tanto que eu tenho 30% de bateria. Eita! Mas aí a gente vai agora para a parte final, tá certo? Eu estava dizendo aqui para minha esposa, para a Sayonara, que tá sendo maravilhoso, né? Eu ia fazer algumas perguntas, mas automaticamente tu já fosse entrando nas perguntas que eu iria fazer, então eu acredito que a conexão ela foi maravilhosa. Foi show. Eu falo demais, é engraçado porque eu fico super tenso quando eu vou participar das lives. Eu preferi nem fazer as lives, eu preferi assim, a pessoa me convida que eu vou ser mais tranquilo. E é igual palestra, eu entro nas palestras tremendo, sabe? Assim, nossa, eu pareço uma vara verde. Aí você vê aquele menininho pequenininho lá na frente assim, né? Aí a gente vai contar uma piada muito sem graça pra vocês, porque se vocês virem eu vou ficar de boa. Aí graças a Deus todo mundo ria, eu paro assim, agora eu me encontrei. Mas é sério, são 4 anos já nessa vida de palestrante, de tudo mais. Pô, isso é ótimo, cara. Eu sempre fico muito nervoso. Teve uma vez que eu fui para São Paulo e a mediadora da mesa era a Glória Maria. Menino, eu tremia tanto, mas graças a Deus nas minhas horas dava certo. E aí por aí vai, né? Assim, eu pude conhecer muita gente muito bacana. Rapaz, maravilha. Olha, pode ter certeza que o seu nome ele vai flutuar aqui no nosso grupo e a gente vai considerar muito tantos outros convites que a gente possa fazer a você. Tá certo? Com certeza. E assim, quando a gente pudesse ver, se vocês quiserem me convidar para conhecer a sociedade, o centro de vocês, eu acho muito maravilhoso. Com certeza, eu não tenho dúvida. A gente já é meio cara de pau para poder chamar. Inclusive eu, tá? Adoro. E você se colocando disponível aí, unir o útil ao agradável é uma maravilha. Exatamente. Meu amigo, para poder a gente ir para esse momento final aqui entre a gente, que o Pedro vai retornar para poder a gente conseguir fazer o link de tudo que você falou com a doutrina espírita. Inclusive, convido você a continuar na live para poder você conseguir compreender um pouco do que a doutrina traz em relação a todo esse movimento, tá certo? As pessoas não colocaram as suas dúvidas aqui, tá? Mas... eu falei demais. Nada. Talvez porque não tenham a dúvida ou tenham a dúvida e não se sintam à vontade para poder trazê-la, né? Eu queria que você, dentro das suas experiências, trouxesse um pouco do que é mito e um pouco do que é verdade. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou te dar 5 minutos para te fazer isso. Nossa.
Não, eu acho que o mito maior do HIV em si, e que infelizmente é muito louco isso, porque tem muita gente que ainda acredita que o vírus é transmitido por afeto, sabe? E é um grande erro gigantesco das pessoas, porque eu conheci algumas pessoas nos últimos anos assim, ano passado para cá, onde a pessoa teve que sair de casa porque os pais acreditavam que beber água no mesmo copo transmitia o vírus. E hoje a pessoa ainda frequentou a casa dos pais, óbvio, assim, ainda bem. Mas ele não pode dormir lá, ele não pode se barbear na casa dele, na casa dos pais dele, porque eles acreditam que pode dar passagem. Eu sou meio neurótico com isso também um pouco às vezes. Quando eu estou na academia, por exemplo, até por uma questão de higiene mesmo, eu sempre gostei de limpar o equipamento. Mas depois que eu fiquei, é o rapaz do prosa positivo, ele tem HIV, porque, querendo ou não, eu acabo sendo identificado dessa forma, eu meio que comecei a fazer questão de limpar mesmo o equipamento, poder provar para os filhos da mãe. Vocês parem de falar o que vocês não sabem, sabe? Mas é um mito extremamente forte que existe ainda sobre o vírus, que ele se transmite assim, de formas fáceis, sabe? E hoje em dia só tem mesmo os métodos fáceis, que é você ter contato diretamente com o sangue que está infectado, e pelo sêmen, pelo leite materno em si. A transfusão de sangue hoje em dia já é certo de que não tem mais um perigo, porque é feito muitos exames com a pessoa, né, em si, que está fazendo a transfusão ali, está doando o sangue em si. Mas eu acho que dos mitos maiores, esse entra bastante. As pessoas ainda morrem, sim, de HIV, de AIDS, no caso, para deixar muito bem claro isso, mas elas conseguem viver e ter uma qualidade de vida como qualquer outra pessoa que não tem o vírus. Tem algum mito aí que você quer falar? Não, show de aquele bola. joguinho de verdade ou mentira? Eu acho que você conseguiu explanar muito bem, né, o que seria dúvida para muitas pessoas, né? E até durante a sua própria fala você trouxe a possibilidade de sim manter a sua relação sexual ativa, né? Que é uma dúvida enorme para muitas pessoas, né? Hoje a ciência ela disponibiliza o medicamento para pré-exposição e o medicamento para pós-exposição, não é isso? A PrEP e a PEP. A PEP e a PrEP. Eu sempre gosto de trazer a prevenção combinada, né? Que é quando você junta mais de um tipo de meio de prevenção sobre. A prevenção combinada, ela tem uma mandala, onde você tem vários tipos de opções de prevenção com HIV. E vai desde coisas simples, como a gente sabe da camisinha, que a camisinha ela previne não só o HIV, mas também outras ISTs. A gente tem que falar sempre sobre a sífilis, porque a sífilis ela é uma epidemia muito forte, ela tem cura, mas em compensação, se ela não for tratada, os danos delas podem vir muito fortes, muito sérios, muito pesados. Tanto para a mãe, quanto para a pessoa, e se for uma gestação, então acaba sendo pior ainda. E tem também o gel lubrificante. É muito importante as pessoas terem consciência da necessidade de utilizar o gel lubrificante, porque ele vai facilitar com que não ocorra nenhuma fissura vaginal ou anal em si, até mesmo o próprio pênis da pessoa. E não tendo fissura, fica mais fácil da pessoa não ser infectada. E também tem algo muito importante, que é o pré-natal. O pré-natal, se a pessoa faz o pré-natal certinho e ela descobre ser soropositiva grávida, ela vai começar a fazer o tratamento certo em relação ao tratamento do HIV, para que assim a criança nossa tenha o vírus em si. E aí entra também a PEP e a PrEP. A PrEP, ela é mais recente, ela não é ainda liberada para todas as pessoas, é a profilaxia pré-exposição. Ela tem um grupo X específico de pessoas que ela é liberada, porque são as pessoas que estão mais vulneráveis a se infectar com HIV. E tem a PEP ela já existe, assim, se eu não me engano, acho que tem uns 10 anos por aí. E é uma coisa que poucas pessoas sabem, sabe? E ela é a profilaxia pós-exposição. Então, tipo, se você ficou com uma pessoa e você não sabe
como é que é a vida sexual dela e tá na dúvida e tudo mais, bateu aquele medo terrível, ou se você trabalha na área de saúde e se machucou com algum material perfuro cortante, ou então se você infelizmente sofreu um estupro e tal, então você tem até 72 horas para recorrer a um posto de saúde, trabalho com uma PEP, em Recife a gente tem o Correia Picância, né? E lá você vai fazer o teste de HIV, você vai passar por uma bateria de perguntas para ver se os médicos eles realmente você teve de fato uma probabilidade de infecção. Aí você vai tomar um medicamento durante 28 dias, são 2 remédios, que é o tenofovir, lamivudina e o dolutegravir. São remédios pequenininhos, para deixar bem claro, tá? Não vão se assustar achando que é coisa mais. Pode ou não pode ocorrer alguns efeitos colaterais durante esse período, mas é certo que se você teve realmente contato com o vírus durante esse período, os estudos comprovam de que ele é eficaz e você realmente vai estar livre em si dessa infecção. Agora, tem pessoas que elas tomam muita PrEP e acabam já tendo um passe livre para poder começar a PrEP. A PrEP você toma um remédio todos os dias e você vai tomando enquanto você tiver uma vida sexualmente ativa ou até quando você decidir parar. Você parou, ok. Não tem problema, quer voltar, pode voltar também sem problema. A PrEP, a profilaxia pré-exposição, ela tem um prazo de funcionamento no organismo da pessoa, de proteção, que é vaginal, são 20 dias, e anal são 7 dias. Eu sempre falava o contrário. Ontem, esses dias eu aprendi, meu Deus, não acredito. Cara, enfim, protege. foi maravilhoso as explicações que você trouxe agora, tá certo? Acho que com certeza esclareceu bastante o pessoal, tá? Mais uma vez eu te agradeço de coração, em nome da comissão, em nome de todo o grupo, ok? Por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Foi maravilhoso esse momento da gente. Acho que a gente construiu muito, e você conseguiu agregar enormemente para esse momento que eu tenho certeza que a gente vai considerá-lo em outras ocasiões também. Tá certo? Nossa. Desde já fica o convite. Eu sempre também. Ótimo, meu amigo. Eu só vou agora chamar o Pedro para poder a gente conseguir ir para a terceira e última parte do nosso estudo, fazendo a casadinha aí com a doutrina. Tá bom? Meu amigo, fique na paz. Mais uma vez, obrigado. Vocês também, gente. Se cuidem das pessoas que vocês amam, das pessoas que vocês conhecem, até mesmo das pessoas que você não conhece. Vamos ter muita empatia nesse momento super tenso que a gente está vivendo, mas coisas boas com certeza tá vindo ainda pra gente. E obrigado a todo mundo que está assistindo, aos meus amigos que estão dando comentário aqui, mas é muita gente falando ao mesmo tempo. Então, gente, beijão, até mais. E obrigado mais uma vez pelo convite. Tchau. Nada, meu amigo. Tchau, tchau. Então, gente, agora eu vou chamar rapidamente o nosso querido Pedro para poder a gente dar continuidade, tá certo? Pronto, já enviei o convite para Pedro Pedro retornar. E aí a gente vai entrar agora, pessoal. Pedro, seja bem-vindo mais uma vez, novamente. Obrigado. Foi incrível, hein? Estou aqui ainda maravilhado com a fala de Daniel. Rapaz, que coisa boa. Isso é que é importante. E aí, gente, muita gente poderia estar se perguntando, mas cadê o conteúdo espírita? Já estava na fala do próprio Daniel. Não é verdade, Pedro? Isso, já estava na fala do próprio Daniel. O Daniel trouxe vários aspectos que não tem como a gente distanciar da doutrina. Até porque a sociedade, ela constitui a doutrina também. Constitui um movimento que representa a doutrina espírita, né? Então, eu disse a vocês que a gente teria, nesse terceiro momento, algo bem interessante que seria trazido. E eu vou trazer para vocês agora, ok? Prestem bem atenção. A gente conseguiu, através do Pedro, toda essa parte do entendimento biológico. A gente conseguiu, através do Daniel, todo o entendimento da questão social, né? Dele enquanto pessoa inserida nessa sociedade, quanto a sociedade acolhe ou não acolhe ele, tá? E aí agora a gente vai conseguir trazer um relato para vocês de uma pessoa
espírita atuante, e aí você entenda como um atuante aquela pessoa que está diretamente ligada a uma casa, ligada aos trabalhos, tá certo? Inclusive ligada ao trabalho de mediunidade, tá bom? Então, essa pessoa, ela também vive com o HIV, tá? Espírita, bem atuante, não deseja se expor, mas carinhosamente aceitou o convite e trouxe alguns relatos para mim de como é essa vivência dela dentro da doutrina, inclusive como trabalhadora, né? Tá? Então, como o próprio Daniel aí já falou, inclusive existe até lei que defende a pessoa da pessoa não precisar se expor, não é isso? Então, vamos lá, né? Eu conversando com essa pessoa trouxe alguns relatos que eu fiquei bastante inquietado, e aí eu compartilhei dessa inquietação também com o Pedro, né, durante a semana. E quando eu questionei a pessoa, né, desse movimento dela de não desejar se expor, a primeira coisa que ela me falou era em relação ao preconceito. Parece até repetitivo, né? Porque o Daniel falou anteriormente, mas essa pessoa me relatou isso. Existe um medo do preconceito dentro da doutrina, tá? O medo do preconceito dos trabalhadores que vão dividir o trabalho com ela. Pode falar, Pedro. Sobretudo, né, Weber, aquele pensamento que a gente, inclusive, né, discute assim entre nós, de não falar, né? Então, quando a gente, quando doutrina espírita não fala, a gente permeia, né, permite que esse conteúdo eles continue à margem, né? Então, quando a gente não toma, né, esse Exatamente. conteúdo como centro, né, e vai discutir, né, e quando a gente discute, quando a gente fala, a gente inclui, né? Então, para além daquilo que a gente está falando, as nossas ações, né, enquanto movimento espírita, enquanto doutrina espírita, né? Exatamente, Então, Pedro. é justamente essa não fala, né, essa ausência de fala permeia, né, esse medo, né, permeia esse preconceito, né, ainda com muita falta de conhecimento, né, porque a fala de Exatamente, Pedro. Daniel trouxe bastante coisa nas nossas falas, né, tem Exatamente. contribuído imensamente para esse entendimento do que é, né, o vírus HIV e a infecção, né, da própria doença, Sim, né, sim. que vai ser manifestada, né. Exatamente. E esse momento, né, momentos como esse, de grupos como esse, trazendo à tona esse debate, esse discurso, é importantíssimo para poder a gente mudar certos cenários existentes hoje no movimento espírita. Vale ressaltar o seguinte, gente, esse posicionamento todo não é um posicionamento doutrinário, entendam. Esse posicionamento são das pessoas que fazem parte do movimento espírita. A doutrina, em momento algum, vem dizer a gente que tem que haver esse preconceito, que tem que haver essa exclusão, que tem que haver esse distanciamento, tá certo? Muito Perfeito. pelo contrário. A casa, apoiada nos conceitos doutrinários, ela tem o dever e a obrigação de acolher. De acolher de acolher sem distinção, de acolher sem estar olhando para o contexto social que a pessoa está envolvida, acolher sem interesses financeiros, Distinção de acolher cor, né, de distinção de gênero. cor, de religião, de cor, como você falou. Então, é obrigação de toda casa espírita que se apoia nos preceitos doutrinários acolher toda e qualquer pessoa, compreendendo apenas ela como um ser existente, tá certo?
e que, como nós, como qualquer outra pessoa, ela tem todo o direito também de receber carinho, afeto, amor, ok? Então, essa pessoa que trouxe esse relato para mim, inclusive, chegou a me falar que passou por uma situação bem difícil dentro da mediunidade, de pessoas levantarem um questionamento de se é possível ou não essa pessoa participar de uma reunião mediúnica. Vejam até onde vai o nível do pensamento e o questionamento que é feito. E aí eu vou trazer algumas inquietações que eu tive na elaboração desse estudo, quando a gente trata sobre o HIV em si. E quando a gente fala sobre o HIV, a primeira coisa que a maioria das pessoas falam é a de promiscuidade. Aí, gente, isso me incomodou tanto. Mas, Weber, incomodou por quê? Porque eu acho que para a gente chegar a determinar que é promiscuidade, a gente precisa ter muita segurança e conhecimento do contexto histórico que todo o público que está envolvido com o HIV foi submetido e teve que passar, tá certo? Então, essa pessoa que trouxe o relato como trabalhadora da doutrina espírita, não foi porque ela foi promíscua, não, tá? Então, quem somos nós? Simplesmente ao saber da existência do HIV na pessoa, determinar que ela é uma pessoa promíscua. O que determina, né? Exatamente. Ou que esse contato com o HIV originou-se de uma relação promíscua. Está entendendo a profundidade da análise do quanto a gente precisa ter muita atenção? Quem somos nós para poder apontar para a pessoa e dizer que existia um desregramento da sexualidade da pessoa? O que é desregramento para você? O que é desregramento para mim? O que é desregramento para Pedro? E aí, quando você vai se apoiar na doutrina espírita, você vê relatos como o de André Luiz, em suas obras, falando sobre a propagação de determinados vírus, ou microbiose, né, como ele fala em uma das suas obras, na segunda parte do capítulo 20, eu acho que é a Evolução de Dois Mundos, quando ele vem falar da importância das doenças, e aí eu não estou trazendo só do vírus do HIV em si, das doenças em geral para o progresso do ser humano. Tá? E aí eu faço uma ponte diretamente com o que eu ouvi o Daniel falando ontem. Ontem não, desculpa. Foi em um dos vídeos, eu acho que ele participou no Prosa, dele dizendo que após o vírus, ele começou a olhar para si, ele começou a cuidar mais de si, ele começou a tratar o corpo dele de uma maneira que talvez, se ele não tivesse o HIV, ele não tratasse. Veja, o Daniel não é espírita, mas dentro dessa fala dele, a gente consegue reconhecer o potencial que ele encontrou nele mesmo para poder amadurecer como soro positivo. Não é verdade, Pedro? E dessa importância, né, do cuidado, né, que a gente amplamente, né, conversa e dialoga, para além do cuidado, né, o acreditar na ciência, né, acreditar nos exames, né, na importância desse cuidado, né, do uso de diferentes formas de prevenções, né, das doenças em gerais, né, e isso também é uma grande importância, né, da gente dar esse devido valor, né, ao nosso corpo, por exemplo, né, no sentido da gente ter esse autocuidado, né, ir ao médico, fazer os exames, né, de rotina,
como são falados, né? Para a gente conseguir ter esse cuidado, né? Independente, né, de qualquer coisa, né? Independente, eu pratico muito ou não, né? Tenho uma sexualidade mais ativa ou não, né? Como é que eu tenho cuidado, né, desse meu corpo? Então, não só para esse aspecto, né, das infecções, né, sexualmente transmissíveis, mas também para outros aspectos, né, da saúde, da alimentação, das atividades físicas, né, que a gente tem feito, né, para então estar ajudando, né, fortalecendo esse corpo e sobretudo, né, nesse fortalecimento, né, a partir da alimentação, do sono, da quantidade de água que a gente ingere, do sistema imunológico, por exemplo, né? Então, por exemplo, né? Então a gente pode perceber, né, dessa importância desse sistema imunológico, né, que ele pode estar aí fortalecendo, né, a nossa ação perante esses diferentes micro-organismos, né, que estão aí, né, fazendo parte do meio ambiente e, sobretudo, repensando, né, aquela nossa ação que a gente tem com esse meio ambiente, né, de que forma a gente tem impactado no meio ambiente e que a gente acaba também sendo impactado, né, não só a gente sabe, né, que essa forma de ser impactado através das doenças, por exemplo, elas recaem, né, sobre a população, né, que é pobre, que é negra, como a gente estava escutando logo cedo. Então, por exemplo, se eu tenho essa minha ação no meio ambiente, né, se eu ajo de forma danosa, né, com esse meio ambiente, né, que eu faço parte, muito mais recai, né, sobre as pessoas que são negras, né, que estão perto, que não têm acesso, por exemplo, né, à água potável, que o seu esgoto não é tratado, por exemplo. Então a gente, enquanto humanidade, né, precisa ter esses cuidados, né, com esse grande grupo, né, que é a humanidade em si, porque sobretudo vai recair sobre as pessoas, né, que têm menos poder, né, aquisitivo, por exemplo. Exatamente, Pedro. E a gente trazendo para esse universo da doutrina, mais uma vez eu vou falar, gente, tudo que a gente consegue ver em relação a esse distanciamento de tudo que a doutrina traz como ensinamento para a gente, isso é posicionamento da pessoa que forma o movimento, não da doutrina. Eu sempre acho importante a gente deixar isso bem entendido, porque senão termina as pessoas que ouvem achando que a doutrina defende isso. Entendeu? E quando não é assim, a gente tem todo o entendimento de imortalidade da alma, de que tudo que acontece na esfera material é a oportunidade de progresso na esfera espiritual. Por mais que a gente não esteja, naquele momento, acolhendo aquela oportunidade como uma oportunidade, um dia ela vai ser. Entendeu? Então, a gente, enquanto pessoas formadoras da doutrina espírita, e aí eu vi o Luiz, numa breve conversa aí com Priscila, falando dessa questão do acolhimento, tem o dever, nós, como trabalhadores da doutrina, ou de qualquer outra casa religiosa, de promover esses debates de esclarecimento, de romper essas barreiras culturais que estão impedindo a gente de amadurecer em entendimentos e conhecimentos que no passado era mais difícil. Pedro trouxe, né, o que o Daniel tinha falado anteriormente em relação às minorias, né, em relação aos grupos que sofreram e ainda sofrem bastante, né, com toda essa marginalização, seja do sistema, seja da própria sociedade, né? E aí, por mais que a gente compreenda esse momento e todo esse acontecimento como uma oportunidade de progresso, a gente também entende a responsabilidade da gente em tentar promover esse entendimento que vá para o além. Entendeu? Então, a gente compreende o mundo de prova e expiação e compreende os acontecimentos nele, mas a gente também compreende a responsabilidade que a gente possui com essa evolução,
que não passa só em nós. Passa em tu, Pedro, na Sayonara, que está aqui do meu lado, passa no Daniel, que compartilhou a vivência dele anteriormente. Então, gente, a gente está se encaminhando para o final, e esse estudo de hoje tinha o objetivo maior de burilar a gente, de colocar a gente para refletir. O conteúdo em si é muito extenso, a gente teria diversas coisas aqui para poder falar, e diversas abordagens. Mas eu acho que o que mais a gente precisa se ater é como a nossa casa, ou a casa que você frequenta e faz parte, está acolhendo as pessoas. E aí eu estou falando das pessoas em sua integralidade. Não dá para ficar escolhendo quem eu vou atender. Jesus não era assim. Jesus atendia e colhia. Na época que Jesus viveu, quem eram as pessoas que eram mais marginalizadas na sociedade? Eram aqueles que tinham hanseníase, que eram chamados de leprosos. E o que foi que Jesus fez? Trouxe para o lado dele. Então, se nós, dito cristãos, que temos Jesus Cristo como o nosso verdadeiro exemplo, modelo e guia, não faz o que ele faz, aí eu fico sem entender. E aí a gente vai fazer o quê? Se a gente não vai fazer o que o nosso modelo está fazendo. Então, eu acho que a gente precisa muito abrir cada vez mais espaço para debates como esse, para poder as pessoas começarem a abrir espaço para acolher essas informações, compreendendo que nós, como verdadeiros trabalhadores da Seara do Cristo, temos sim o dever e o comprometimento, por mais que a gente não lembre, e aí perpassa aí nesse planejamento reencarnatório louco da gente, que a gente tem que acolher as pessoas, que a gente tem que amar o próximo. E isso está para além de qualquer experiência vivida atualmente por qualquer pessoa que seja. Tá certo? Pedro, quer falar mais alguma coisa, Pedro? É isso aí, né? Eu acho que esse momento tão rico, né? Que a gente já, enquanto mocidade, né, tem pensado, né? Ao longo de muito tempo, né? São alguns debates, né? São algumas formas de incluir, de informar, né, ao mesmo tempo, que a gente sempre tem pensado, né, para esse coletivo, né? Então, também são formas, né, da casa, né, do movimento espírita tá aí fortalecendo, né, quando está dialogando, trazendo para junto, trazendo pessoas, né, que tá nesse lugar de fala, né, trazendo pessoas que podem falar com propriedade, né, numa experiência vivida. E de todas as formas estamos aí, né, trazendo essas pessoas, né, trazendo para esse espaço nosso, né, essas pessoas, né, entrando, né, ainda numa esfera virtual, para estar sentado com a gente, né, conversando, informando e não permitindo, né, que esse não falar, né, ele se perpetue, né, não permitindo que um mito, né, que a casa espírita não acolhe, né. Então, quando a gente está falando, a gente também está falando de caminhos para acolher, né, por exemplo. E aí eu acho que foi esse nosso caminho, né, Weber, na nossa noite de hoje, né, com o Daniel, e um Exatamente. caminho que a gente também tem trilhado ao longo de muito tempo, né, assim, a gente está pensando hoje, né, esse tema bem importante, né, e muitos outros temas que vão estar aí nesse mês, alguns anos também passados, né, que a gente já tentou também falar, né, sobre alguns temas que são poucos discutidos, né, dialogados dentro da nossa realidade, né, da nossa casa espírita, por exemplo. Então, eu agradeço muito, tá certo, a vocês, né, por estarem aqui conosco novamente, né, agradecendo. E, sobretudo, estar junto, né, contribuindo. Sei que teve muitas dúvidas que hoje puderam ser, assim, esclarecidas. E eu reforço também dessa importância da gente continuar, né, a conhecer mais, sobretudo para a gente conseguir Exato. informar mais pessoas, né? Então a gente sabe hoje que a população negra, né, de baixa renda, por exemplo, né, estão morrendo, né, com
com a doença, né, com a AIDS. E daí é dessa importância da gente informar, né, informar nossas crianças, nossos jovens, sobretudo, Exatamente, para Pedro. tentar entender que essa doença a gente não existe, né, não existe mais. A gente está vivendo hoje um tempo, né, enquanto a evolução, né, da medicina, né, da ciência, que você ter HIV não é sinônimo que você vai morrer, né? De você vai morrer em pouco tempo, por exemplo. Né? A gente sabe que existe hoje Exatamente, Pedro. muitos tratamentos, né? Inclusive tratamentos que permitem que as pessoas, né, com HIV possam viver bem, com qualidade de vida, né? Então esse é o nosso também uma felicidade a gente estar falando, né, e divulgando aqui, né, nesse espaço, por exemplo, e Sim, também com chamando, né, as certeza. pessoas para informar outras pessoas. Eu acho que esse é o nosso Exatamente. grande convite nessa noite também, para Então, que essas pessoas possam estar aí divulgando. exatamente, Pedro. Então, vamos nos fortalecer enquanto espíritas, enquanto pessoas inseridas na sociedade, né? E compreender cada vez mais a importância da nossa ação. Agora, vamos lembrar sempre de estudar, né? Não é a informação simplesmente jogada. Vamos fazer o possível para poder conseguir conteúdo relevante, tá certo? Vamos buscar se esclarecer. Kardec sempre disse isso a gente. Se a gente for lá nas obras de Kardec, em todas elas, Revista Espírita e o Pentateuco, ele vai dizer que a luz do entendimento ele só chega através do estudo, tá certo? Então vamos estudar para esclarecer, ok? A nós e a todos aqueles que estão ao nosso redor. Tudo bem? Eu vou disponibilizar para vocês todo o material que a gente levantou, tá? Aí a Priscila vai disponibilizar depois no Instagram, para poder vocês terem acesso. O documentário que a gente assistiu, os livros da obra, que fortaleceram esse entendimento como progresso, beleza? E blog também do Fernando Vasconcelos, que é um infectologista que eu falei, que se debruça, né, nesse estudo do HIV. Ok, pessoal? No mais, eu vou fazer a prece de encerramento, que já deu a nossa hora, tá certo? O pessoal aí comentou pra caramba. Infelizmente, eu não tive condições de conseguir fazer a leitura de tudo. Mesmo assim, eu agradeço ao pessoal Mas a pela maioria foi participação. agradecimento, velho. Agradecimento, Foi foi a maioria agradecimento. Agradecimento também a ótimo. Daniel, né, que esclareceu tanto essa Show, noite. show, Foi show, tudo show. positivo. Aí então, eu vou fazer a nossa prece final, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui bem rapidamente o próximo. Ah, vai O próximo ser tema, Desafios desafios da da Adoção. adoção. Exatamente. Isso. Contigo, inclusive, né, Exato. Pedro? E a Isso. Karina, né? Exatamente. Karina Soares vai estar com a gente, Só... Exatamente. conversando, E a né? gente vai Nosso ter próximo tema, identidade e e representatividade, representatividade com Dani. com Daniela E Silva, esse mediador tema, Jackson. Isso. top esse tema. Estou ansioso por ele. Mas é isso aí, gente. Eu agradeço a atenção de vocês. Vai lá no nosso canal, Mocidade CSPJ, ativa aquele sininho depois da inscrição, beleza? Curta os nossos vídeos, compartilha com os amigos de vocês, faz esse movimento ganhar corpo, material e espiritual, tá certo? Então, vamos lá se concentrar, né? Elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus Cristo, a todos os trabalhadores de sua seara. Agradecê-los pela oportunidade desse momento riquíssimo. Agradecer ao nosso irmão Daniel por ter se colocado à disposição nessa prosa tão enriquecedora. Que a gente consiga, através desse estudo de hoje, sentir mesmo que minimamente a inquietação essa que será a mola propulsora do progresso. O progresso nunca se dá individualmente apenas. Se dá também quando a gente para e começa a olhar para o nosso próximo. É através do coletivo que a gente consegue fazer com que esse progresso comece a
transformar o nosso planeta, tão castigado ainda pelas atuais necessidades humanas. Que nós compreendamos a importância de tratá-lo com o mesmo carinho e com a mesma afetividade que Jesus encarou a todos nós e que com certeza recebia e acolhia tudo do nosso planeta da maneira mais singela e sublime possível. E é em teu nome, Divino Mestre, como trabalhadores de tua seara, que finalizamos mais esse estudo no Mocidade com a certeza de que esse momento foi fundamental para o progresso daqueles que se encontram aqui materialmente, mas que também se encontram no lar de cada um espiritualmente. Que assim seja. Assim seja. Tchau, gente. Obrigado pela estadia de vocês aqui, pelas contribuições. Beijo. Tchau, tchau, Amo vocês. pessoal. Até a Segue a próxima. gente.